O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. As chamadas criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 6. Capítulo 86. 4 de dezembro de 1904. É mais fácil combater com Deus do que com a obediência. Estando muito agitada e com o temor de que o bendito Jesus não me queria mais neste estado, sentia uma força interior para sair, e tanta era a força que sentia, que não podendo contê-la ia repetindo: sinto-me cansada, não posso mais. E dentro de mim ouvia-me dizer: também eu me sinto cansado, não posso mais. Algum dia é necessário que fique suspensa de todo o estado de vítima, para fazê-los tomar a decisão das guerras. E quando as guerras começarem, ele vai pensar no que vai acontecer a ti. Eu não sabia o que fazer. A obediência não queria. E combater com a obediência é o mesmo que superar uma morte que enche a terra e toca o céu. E não há caminho para poder caminhar. Portanto, é inacessível. Eu acredito, não sei se é loucura, que é mais fácil combater com Deus que com uma terrível virtude. Então, agitada como estava, encontrei-me fora de mim mesma ante um crucifixo e dizia: Senhor, não posso mais, minha natureza desfalece, falta-me a força necessária para continuar o estado de vítima. Se queres que continue, dê-me a força, de outra maneira eu me retiro. Enquanto dizia isto, aquele crucifixo fazia brotar uma fonte de sangue para o céu, que voltando a cair à terra se convertia em fogo. E algumas virgens diziam: pela França, Itália, Áustria e Inglaterra, e nomeavam outras nações que eu não entendi bem. Há gravíssimas guerras preparadas, civis e de governos. E eu, ao ouvir isto, me assustei muito, e me encontrei em mim mesma, e não sabia eu mesma decidir a quem devia seguir, ou a força interna que me impulsionava a levantar, ou a força da obediência que me impulsionava a ficar. Porque ambas são fortes e poderosas sobre o meu fraco e pobre coração. Até agora, parece que prevalece a obediência, se bem trabalhosamente, e não sei onde irei terminar. Capítulo 87, 6 de dezembro de 1904. O princípio da bem-aventurança eterna é perder todo o gosto próprio. Continuava esperando, e assim que veio o bendito Jesus, eu me via nua, despojada de tudo. Talvez a alma mais miserável não se pode encontrar. Tão extrema é minha miséria. Que mudança tão me funesta! Se o Senhor não me fizer um novo milagre de sua onipotência para me fazer ressurgir deste estado, certamente morrerei de miséria. Então o bendito Jesus me disse: minha filha, coragem! O princípio da bem-aventurança eterna é perder todo o gosto próprio, porque, segundo a alma vai perdendo os próprios gostos, assim os gostos divinos tomam possessão dela. E a alma, tendo se desfeito e perdido a si mesma, não se reconhece mais a si mesma. Não encontra mais nada seu, nem sequer as coisas espirituais. E Deus, vendo que a alma não tem mais nada de seu, e enche toda de si mesmo e a enche de todas as felicidades divinas, e então a alma pode dizer-se verdadeiramente bem-aventurada, porque enquanto tinha uma coisa própria, não podia estar isenta de amarguras e temores. Nem Deus podia comunicar-lhe a própria felicidade. Cada alma que entra no posto de bem-aventurança eterna não pode estar isenta deste ponto, poderoso, doloroso, sim, mas necessário, nem pode fazer menos. Geralmente o fazem no ponto da morte, e o purgatório lhes dá a última mão. Por isso, se pergunta às criaturas o que é gosto de Deus, o que significa bem-aventurança divina, são coisas até então desconhecidas e não sabem articular palavras. Mas as minhas almas queridas não quero, tendo-me dado a todas, que a sua bem-aventurança tenha princípio lá no céu, mas que tenha princípio aqui na terra. E não só quero enchê-las de felicidade da glória do céu, mas quero enchê-las dos bens, dos sofrimentos, das virtudes que teve minha humanidade na terra. Por isso as despojo não só dos gostos materiais, que a alma chega a considerar como esterco, mas também dos gostos espirituais, para enchê-las todas dos meus bens e dar-lhes o princípio verdadeiro da esperança. Capítulo 88, 22 de dezembro de 1904.
Quanto mais a alma está vazia e é humilde, tanto mais a luz divina a enche e lhe comunica suas graças e perfeições. Encontrando-me em meu habitual estado, via o menino Jesus com um punho de luz na mão e dos dedos lhe corria os raios fora. Eu fiquei admirada e ele me disse: minha filha, a perfeição é luz, e quem diz querer alcançá-la não faz outra coisa que, como quem quer tomar em um punho um corpo de luz, que enquanto faz por tomá-lo, a mesma luz lhe escapa por entre os dedos. Só que a mão fica submersa na mesma luz. Agora, a luz é Deus, e só Deus é perfeito. E a alma que quer ser perfeita não faz outra coisa que agarrar as sombras, as gotinhas de Deus. E às vezes não faz outra coisa que viver só na luz, isto é, na verdade. E assim como a luz, quanto mais vazio encontra e quanto mais profundo é o lugar, tanto mais dentro se introduz e assim mais espaço toma. Assim, a luz divina, quanto mais vazia e humilde é a alma, tanto mais a luz a enche e lhe comunica suas graças e perfeições. Capítulo 89, 29 de dezembro de 1904. A fraqueza humana é falta de vigilância e de atenção. Encontrando-me no meu estado habitual, estava pensando nos acontecimentos mais humilhantes que sofreu nosso Senhor, e em mim mesma sentia horror. Mas depois dizia entre mim: Senhor, perdoa aqueles que te renovam estes momentos dolorosos, porque é a muita debilidade que o homem contém. Enquanto estava nisto, o bendito Jesus, assim que veio, disse-me: minha filha, o que se diz fraqueza humana, na maioria das vezes é falta de vigilância e de atenção de quem é cabeça, isto é, pais e superiores. Porque a criatura, quando é vigiada e observada e não se dá a liberdade que quer, a debilidade não tendo seu alimento, o encobrir a debilidade é alimento para piorar a debilidade. Por si mesma se destrói. Depois continuou: ah, minha filha, assim como a virtude permeia a alma de luz, de beleza, de graça, de amor, como uma esponja seca se impregna de água, assim o pecado, as fraquezas encobertas impregnam a alma, como uma esponja se impregna de lama, de trevas, infealdade e até de ódio contra Deus. Capítulo 90, 21 de janeiro de 1905. Quem desonra a obediência, desonra a Deus. Tendo exposto certas dúvidas ao confessor, minha mente não se aquietava com o que me dizia. Então, tendo vindo o bendito, Jesus me disse: minha filha, que raciocina sobre a obediência. Só raciocinar vem a desonrá-la, e quem desonra a obediência, desonra a Deus. Capítulo 91, 28 de janeiro de 1905. A cruz é semente de virtudes. Estando sofrendo mais que o habitual, assim que veio meu adorável Jesus, me disse: minha filha, a cruz é semente de virtude, e assim como quem semeia, colheita por 10, 20, 30 e inclusive por 100, assim a cruz, sendo semente, multiplica as virtudes, as aperfeiçoa, as embeleza e de maravilha. Assim, quanto mais cruzes se acumulam em torno de ti, tantas sementes de virtude se lançam em sua alma. Por isso, em vez de afligir-se, quando uma nova cruz chegar, deveria alegrar-se, pensando em fazer aquisição de outra semente, para poder enriquecer e também completar com sua coroa. Capítulo 92, 8 de fevereiro de 1905. Características dos filhos de Deus: amor à cruz, amor à glória de Deus e amor à glória da Igreja. Continuando meu pobre estado de privações e de amargura indizível, no máximo se fez ver em silêncio e esta manhã me disse: minha filha, as características dos meus filhos são amor à cruz, amor à glória de Deus e amor à glória da Igreja, até expor a própria vida. Quem não tem estas 3 características, em vão se diz meu filho. Quem se atreve a dizê-lo é um mentiroso e traidor, que trai Deus e a si mesmo. Olhe um pouco em você, se as tem. E desapareceu. Capítulo 93, 10 de fevereiro de 1905. Quais são os contentamentos da alma? Encontrando-me em meu habitual estado, sentia um descontentamento de mim mesma, e tendo vindo o bendito Jesus, me senti entrar em tal contentamento que disse: ah, Senhor, só Tu és o verdadeiro contentamento. E ele continuou: e eu te digo que o primeiro contentamento da alma é só Deus.
O segundo contentamento é quando a alma dentro de si e fora de si não olha outra coisa que a Deus. O terceiro é quando a alma se encontra neste ambiente divino. Nenhum objeto criado, nem criaturas, nem riquezas quebram a imagem divina em sua mente, porque a mente se alimenta do que pensa. E olhando só a Deus, das coisas daqui abaixo, vê só aquelas que quer Deus. Não se preocupa com todo o resto, e assim permanece sempre em Deus. O quanto contentamento é o sofrer por Deus, porque a alma e Deus, ora para manter a conversação, ora para estreitar-se mais intimamente, ora por declarar-se um ao outro o muito que se querem. Deus a chama e a alma responde. Deus se aproxima e a alma o abraça. Deus lhe dá o sofrer e a alma sofre voluntariamente. E mais, deseja sofrer mais por amor dele, para poder dizer-lhe: vês como te amo? E este é o maior de todos os contentamentos. Capítulo 94, 24 de fevereiro de 1905. Fala sobre a humildade. Esta manhã, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, a humildade é uma flor sem espinhos, que pode tomar na mão, se pode estreitar, se pode pôr onde se quer, sem temor de receber incômodos ou picar-se. Assim é a alma humilde. Pode-se dizer que não tem as picadas dos defeitos, e como não é espinhosa, pode-se fazer o que se queira, e não tendo espinhos, naturalmente não pica, nem dá incômodo aos outros, porque os espinhos dá quem os tem, mas quem não os tem não pode dá-los. E não só isso, mas a humildade é uma flor que fortifica e clareia a vista, e com a sua clareza sabe-se estar longe dos mesmos espinhos. Capítulo 95, 2 de março de 1905. Jesus dá-lhe a chave da sua vontade. Continuando o meu estado habitual, estando fora de mim mesmo, encontrei-me na mão uma chave. E se bem percorria um caminho longo e de vez em quando me distraía, apenas pensava na chave que se encontrava sempre na mão. Agora via que esta chave servia para abrir um palácio, e dentro estava o menino Jesus que dormia. Eu tudo via de longe e tinha toda a pressa para se abrir, temendo que acordasse, que chorasse e que eu não me encontrasse a seu lado. Por isso me apressava, mas quando estive lá para subir, me encontrei em mim mesma, por isso fiquei pensativa. Depois, havendo vindo, o bendito Jesus me disse: minha filha, a chave que se encontravas dentro da tua mão é a chave da minha vontade, que eu pus em tuas mãos, e quem tem na mão um objeto pode dizer-se que ele pode fazer com ele o que quiser. Capítulo 96, 5 de março de 1905. Fala da cruz. Estando sofrendo um pouco mais que o habitual, por pouco tempo veio o bendito Jesus e me disse: minha filha, a cruz é sustento dos fracos, é fortaleza dos fortes, é germe e custódia da virgindade. Dito isto, desapareceu. Capítulo 97, 20 de março de 1905. O verdadeiro amor e as verdadeiras virtudes devem ter o seu princípio em Deus. Continuando o meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, o amor que não tem o princípio em Deus não pode dizer-se amor verdadeiro. E as mesmas virtudes que não têm princípio em Deus são virtudes falsificadas. Porque tudo o que não tem princípio em Deus não pode dizer-se nem amor, nem virtude, mas sim luz aparente que acaba por converter-se em trevas. Em seguida acrescentou: como por exemplo, um confessor trabalha, sacrifica-se tanto por uma alma. Isto é coisa santa, aparentemente chega ao heroísmo. Porém, se isto faz porque obteve ou espera obter alguma coisa, o princípio de seu sacrifício não está em Deus, senão em si mesmo. E por si mesmo, portanto, não se pode dizer virtude. Capítulo 98, 23 de março de 1905. Glória e complacência de Jesus. Encontrando-me no meu estado habitual, por pouco tempo veio o bendito Jesus e eu lhe disse: Senhor, é a tua glória o meu estado? E ele: minha filha, toda a minha glória e toda a minha complacência é que te quero toda mais em mim. Depois acrescentou: o tudo está na desconfiança e temor da alma em si mesma, e na confiança e firmeza em Deus.
Dito isto, desapareceu. Capítulo 99, 28 de março de 1905. Efeitos da perturbação. Encontro contínuo de Jesus com a alma. Encontrando-me no meu estado habitual, quando mal chegou o bendito Jesus, e tendo eu dito a uma alma perturbada: pensa em não querer estar perturbada, não só por teu bem, mas muito mais por amor de nosso Senhor, porque a alma perturbada não só ela está perturbada, senão que faz-se perturbar a Jesus Cristo. Depois disse dentro de mim: que disparate disse! Jesus não pode perturbar-se jamais. Então, ao vir, me disse: minha filha, em lugar de um absurdo, há dito uma verdade. Porque em cada alma formo uma vida divina. E se a alma está turbada, esta vida divina que eu vou formando fica também turbada. E não só isto, senão que jamais chega a cumprir-se perfeitamente. E como relâmpago se foi. Então eu continuei meu acostumado trabalho interior sobre a paixão. E tendo chegado àquele momento do encontro de Jesus e Maria, no caminho à cruz, de novo fez-se ver e disse-me: minha filha, também com a alma me encontro continuamente, e se no encontro que faço com a alma a encontro em ato de exercitar-se as virtudes e unida comigo, me recompensa da dor que sofri quando encontrei minha mãe, tão dolorosa por minha causa. Capítulo 100, 11 de abril de 1905. A perseverança é selo da vida eterna e desenvolvimento da vida divina. Estando muito aflita pela privação de meu adorável Jesus, estava dizendo para mim: como se fez cruel comigo? Eu mesma não sei entender como seu bom coração pode chegar a fazê-lo. E além disso, se o perseverar lhe agrada tanto, como é que minha perseverança não comove seu coração bom? Enquanto dizia estes e outros disparates, de improviso veio e me disse: certamente a coisa que mais me agrada da alma é a perseverança, porque a perseverança é selo da vida eterna e desenvolvimento da vida divina. Porque assim como Deus é sempre antigo e sempre novo e imutável, assim a alma com a perseverança, com tê-la praticado sempre é antiga, e com a atitude de fazer é sempre nova, e cada vez que a faz renova-se em Deus, permanecendo nele imutável, e sem se dar conta. E como a perseverança faz a aquisição contínua da vida divina em si mesma, adquirindo a Deus, sela a vida eterna. Pode haver selo mais seguro que o próprio Deus? Capítulo 101, 16 de abril de 1905. Sofrer é reinar. Continuando meu habitual estado, por pouco tempo fez-se ver meu amável Jesus com um cravo dentro do coração, e aproximando-se a meu coração, me tocava com seu mesmo prego. Eu sentia penas mortais e depois me disse: minha filha, este prego me põe o mundo até dentro de meu coração e me dá uma morte contínua, assim que por justiça, como eles me dão morte contínua, assim permitirei que se deem morte entre eles, matando-se como cães. E enquanto dizia isto, fazia-me ouvir os gritos dos revoltosos, tanto que fiquei ensurdecida por 4 ou 5 dias. Por isso, estando sofrendo muito, pouco depois voltou e me disse: hoje é o dia das palmas em que foi proclamado rei. Todos devem aspirar a um reino, e para adquirir o reino eterno é necessário que a criatura adquira o regime de si mesma com o domínio de suas paixões. O único meio para isso é o sofrer, porque o sofrer é reinar, isto é, com a paciência se põe em ordem a si mesmo, fazendo-se rei de si mesmo e do reino eterno. Capítulo 102, 20 de abril de 1905. A humanidade nestes tempos encontra-se como um osso fora de lugar. Como saber se as paixões foram dominadas? Encontrando-me em meu estado habitual, quanto mal chegou o bendito Jesus, quase em ato de castigar as nações, me disse: minha filha, as criaturas me laceram a carne, pisoteio meu sangue continuamente, e eu permitirei que suas carnes sejam laceradas e seu sangue derramado. A humanidade nestes tempos se encontra como um osso fora de lugar, fora de seu centro, e para colocá-lo em seu lugar e fazê-lo entrar novamente em seu centro, é necessário que o destrua. Depois, acalmando-se um pouco, continuou: minha filha, a alma pode saber se tem dominado suas paixões? Se quando tocada pelas tentações ou pelas pessoas, não as toma em conta, como por exemplo, é tentada pela impureza? Se tem dominado esta paixão, a alma não faz caso e a mesma natureza fica em seu posto. Se não a tem dominado, a alma se entristece, se aflige e em seu corpo sente correr um rio purulento.
ou uma pessoa mortificada injuria a outra, se esta dominou a paixão da soberba, fica em paz. Se não, assim for, sente correr um rio de fogo, de desprezo, de alteneira, que a põe toda alterada. Porque a paixão, quando existe, quando chega a ocasião, sai e assim por diante. Capítulo 103, 2 de maio de 1905. 3 tipos de ressurreição contém o sofrimento. Continuando um pouco mais do que o habitual em sofrimentos, meu Jesus, ao vir, disse-me: minha filha, o sofrer contém 3 tipos de ressurreição, isto é, o sofrer faz ressurgir a alma à graça. Segundo, adentrando-se, o sofrer reúne as virtudes e ressurge à santidade. Terceiro, continuando o sofrer aperfeiçoa as virtudes, as embeleza de esplendor, formando uma bela coroa, e coroada a alma ressurge a glória na terra e a glória no céu. Dito isto, desapareceu. Capítulo 104, 5 de maio de 1905. Efeitos da graça. Encontrando-me em meu habitual estado, quando veio o bendito Jesus, parecia que de dentro de seu interior saía uma outra imagem toda igual a ele, só que menor. Eu fiquei maravilhada ao ver isto e ele me disse: minha filha, tudo o que pode sair de dentro de uma pessoa se chama parto, e este parto se torna filho de quem o pare. Agora, esta minha filha é a graça, que saindo de mim se comunica a todas as almas que a querem receber, e as converte em outros tantos filhos meus. E não só isso, senão que tudo o que pode sair de bem, de virtude destes segundos filhos, se tornam filhos da graça. Vê um pouco que longa geração de filhos se forma a graça, só que recebam, mas quantos a rejeitam? E minha filha se volta a meu seio, só e sem prole. Enquanto dizia isto, aquela imagem fechou-se dentro de mim, enchendo-me toda de si mesma. Capítulo 105, 9 de maio de 1905. A alma unida à graça pode fazer o que a morte deve fazer à natureza. Continuando o meu estado habitual, parecia-me que o meu adorável Jesus saía de dentro de meu interior e com uma voz doce e afável dizia: e por que, minha filha, tudo o que a morte deve fazer à natureza não pode fazê-lo antecipadamente à alma unida à graça? Isto é, fazê-la morrer antecipadamente, por amor de Deus, a tudo o que deverá morrer. Mas esta bem-aventurada morte chega a fazê-la quem somente faz contínua morada com a minha graça, porque vivendo com Deus é mais fácil morrer a tudo o que é obsoleto. E a alma vivendo em Deus e morrendo a todo o resto, a mesma natureza vem antecipar os privilégios que a devem enriquecer na ressurreição, ou seja, sentir-se-á espiritualizada, deificada e incorruptível, além de todos os bens em que participará a alma, sentindo-se partícipe de todos os privilégios da vida divina. E além disto, a diferença de glória que estas almas terão no céu serão tão diferentes das outras, como é diferente o céu da terra. Dito isto, desapareceu.